Fala devs, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem. Mais um vídeo para esse canal dando continuidade sobre os algoritmos de ordenação, mais especificamente com o Bubble Sort. Dessa vez vamos implementar na linguagem Dart. Para quem não está familiarizado, essa linguagem é um conjunto de outras linguagens de programação. E que também, se a galerinha que gosta de desenvolver aplicativos, é aí que você trabalha desenvolvendo, utilizando o framework Flutter, mais especificamente na linguagem Dart. Então a gente já vai implementar o mesmo algoritmo que a gente já implementou no main, na linguagem C e na linguagem C++. E agora vai ser no main.dart, tá bom? Para poder gerar o arquivo executável do Dart e tudo, a gente precisa ter o SDK do Flutter já instalado na máquina, tá bom? E também uma extensãozinha. Quando também você tiver void main, ele identifica, tá bom? Tanto o compilador do Dart como também o interpretador, tá bom? O compilador, ele vai saber que quando você digita print, por exemplo, olá mundo, só um exemplo, olá mundo, tá bom? E especificamente void main, ele sabe que esse arquivo, tá bom? Ele é executável e você basta dizer executar run ou F5. E aí ele já vai exibir no console, não no terminal, mas no console da tua aplicação, tá bom? Aí vamos implementar agora a função, tá bom? Para poder fazer todo esse cálculo. Primeiramente, vamos precisar da biblioteca Dart matemática, tá bom? Mais especificamente, tá bom? Vamos importar ela, ou seja, Dart, tá bom? Dart mat, pronto, tá aqui ela, ponto e vírgula, tá bom? E em seguida vamos gerar essa lista dinâmica, tá bom? Void, tá bom? Sem retorno, gera lista, tá bom? E aí a gente cria list, tá bom? Int, que ela é do tipo inteira, tá bom? E em seguida a gente vai desenvolver lista, tá bom? Que é a lista em nosso int tamanho, tá bom? E aí, a partir daí a gente vai preencher com for, tá bom? Int na posição 0, que é o nosso querido i menor que tamanho e o i mais. E aí a gente vai adicionando nessa lista lista.add, tá bom? No caso, mais um, tá bom? Dessa maneira. O próximo seria, lembra que a gente sempre está gerando um random dinâmico, então a gente aqui também tem essa possibilidade, tá bom? Como essa linguagem de programação Dart também ela é orientada a objeto, se eu passar dessa maneira, não está errado. Assim como também quando eu inicializar uma classe, uma instância de uma classe, eu posso simplesmente passar com um parâmetro dessa maneira, tá bom? E aí a gente faz aquele loop, tá bom? Int, que recebe, o nosso i recebe o tamanho, tá bom? Menos 1, e aí, se i for maior que 0, tá bom? E aí ele recebe o decremento. E aí a gente faz aquela jogada de bagunçar, tá bom? Os índices aleatoriamente. Então, int j recebe quem? Random. E aí, para poder fazer isso, a gente diz que é next int. Também é possível trabalhar com valores verdadeiros ou falsos e valores booleanos. E aí, dessa maneira, ele está pedindo qual é a instância máxima, entendeu? Então, a gente passa esse valorzinho aqui, que ele vai selecionar um índice aleatório. E aí a gente faz aquela jogada que a gente sempre fez, até na linguagem C, que seria int temp, que aqui é a variável temporária, tá bom? E aí dizer que ela vai ser a lista J, tá bom? Na verdade, a lista I. Em seguida, o lista I, tá bom? Essa lista I vai receber a lista J, tá bom? Dessa maneira. Em seguida, lista J vai receber a variável temp. E aí, assim, a gente encerra essa estrutura. E aí, para que a gente possa gerar nosso Bubble Sort, a gente basicamente vai repetir a mesma coisa na linguagem C, só que entrando
Aonde? Na linguagem Dart. Como seria? Void bubble sort, tá bom? Que aí ele vai ter apenas um parâmetro que ele vai receber do tipo int, uma lista do tipo int, tá bom? E vai ser a própria lista. E aí em seguida a gente faz int tamanho, tá bom? E aí a gente pode fazer assim, lista length, porque aí eu vou acessar todo o tamanho da minha lista, tá bom? Então for int i na posição 0 e menor que tamanho, e aí a gente faz um incremento, tá bom? E aí for int j, que vai receber 0, tá bom? E j vai receber menor que tamanho menos 1, tá bom? Para justamente a gente fazer aquela comparação de elementos, tá bom? Entre eles, para poder descobrir quem é ele que vai ser ordenado, tá bom? E aí a gente faz if lista, a primeira posição, ela é maior, porque a gente sabe que no loop a primeira posição é agora, ou seja, um incremento, então seria a posição 0, a posição 1. Ela é maior que a posição primeira, só que mais 1, ou seja, ela vai para a próxima, entendeu? E aí, se caso for verdade, a variável temp, que é a variável temporária, ela vai receber lista j, tá bom? Que é aquela primeira posição. E aí lista j, tá bom? Vai ser j mais 1, tá bom? E a lista j, tá bom? Vai j mais 1 vai receber quem? A variável temporária, ou seja, a gente trocou elas para ela poder trocar de ordem, tá bom? Dessa maneira. E aí, para encerrar o algoritmo, nossa estrutura, a gente vai criar uma imprimir lista, tá bom? Vai ser lista, tá bom? E detalhe, quando a gente só passa assim, ó, ele entende que você também está passando algo dinâmico, porque olha só que interessante, ó, ele não sabe, o que é esse dinâmico? Quer dizer, o que acontece? Eu vou até comentar isso algo rápido, que o que tiver aí, ele pode estar com string, int, double, true, uma lista, que dentro dessa lista pode estar um variável do tipo string, int, double, e aí é a questão do que você está enviando para essa função, tá bom? Mas para fim de aprendizado, tá bom? Uma lista que ela é do tipo int, só para manter o padrão. E como é que eu imprimo isso de uma maneira rápida, sem necessidade de um loop? Simples. Basicamente eu faço isso aqui. Lista.join, e aí eu separo com aspas simples, dando um espaçamento. Simples assim, tá bom? E aí, por fim, a gente já pode mostrar na tela o nosso algoritmo. Para isso, vamos desenvolver aqui, tá bom? O nosso int tamanho, que aí eu posso dizer que ele é 10, tá bom? E aí eu vou gerar uma lista, tá bom? Essa lista, ela pode inicializar dessa maneira, tá bom? Ou, tá bom? Ou, aqui não é na linguagem Java. Então, para inicializar uma lista, você passa isso daqui, tá bom? A lista se inicializa dessa maneira. Ou quando a gente está desenvolvendo os aplicativos e você está precisando de uma massa de dados, e esses dados é um conjunto de dados de um modelo de uma classe que você está trabalhando e que você precisa retornar, para ele não reclamar assim, você passa dessa maneira, que ele resolve o problema, tá bom? Mas como a gente já vai inicializar essa variável, a partir da onde? A partir daqui gera lista, tá bom? Então a gente já tem uma ideia de como ele vai funcionar. Então vamos, printf, tá bom? Perdão, printf não, só ela print mesmo. Lista gerada,
tá bom? E aí a gente imprime essa lista, tá bom? O interessante do Dart é que quando você tem uma função, ele, além de completar, ele já completa com um parâmetro, tá bom? Bubble sort, e a gente vai imprimir lista ordenada para mostrar. Em seguida, imprimir a lista de uma maneira também que vai ser a lista ordenada, tá bom? E a nossa lista bagunçada e a nossa lista ordenada. Se a gente perceber, a gente seguiu o mesmo padrão de outros algoritmos, como aqui. Porém, aqui basicamente ele adicionava uma lista pelo push e aqui eu uso o add. E já aqui é a mesma coisa que esse swap que a gente fez na linguagem C++, tá bom? E aqui também, só que de maneira manualmente, tá bom? E aqui, ao invés de eu percorrer no for, eu simplesmente adicionei uma lista de 1 para ele poder encapsular como se fosse uma lista e separar tudo bonitinho, tá bom? E aqui eu passo o tamanho, gero uma lista, tá bom? Imprimo, gero esse bubble sort para ele poder fazer a ordenação e imprimir a lista. Vamos só executar para a gente poder ver, tá bom? Lembrando que ele vai executar no console. Ele executa no console, a gente não consegue ver, então se tiver no VS Code, vai ter que dar um Ctrl J. Aí ele executa esse serviço, ó, na máquina local, tá bom? Aí ele gerou essa lista, ó, como a gente pode estar visualizando, tá bom? Em seguida, ele ordenou essa lista de 1 até 10. Vamos colocar um valorzinho maior, tá 1000, por exemplo. Aí o algoritmo demora um pouquinho, tá bom? Ó, compilando, ó, veja que ele demorou. Mas ele, se a gente pegar aqui, ó, ele ordenou todos esses números. Eu botei um valor 1000, um valor bem máximo para a gente poder visualizar. Olha só, ele chegou aqui, 778, e aqui ele foi ordenando um por um, um por um, um por um. Se a gente fosse calcular o tempo de resposta, se a gente pegar o tamanho de dados, esse tipo de algoritmo demoraria bastante. Então a gente vai ver que outros algoritmos são melhores que eles, tá bom? Mas especificamente na linguagem Dart a gente conseguiu implementar todas essas funções, tá bom? Então o vídeo é esse, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos, sejam devs e até a próxima, tá bom?